Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, pessoal, a gente segue aí com a nossa playlist dos campeões mundiais aí, desde lá de Labourdonnais até Magnus Carlsen. A gente encerrou ali o capítulo de Bob Fischer, mas não fiquem tristes aí, eu abri mais playlists, tá bom? Então teremos a playlist do Bob Fischer, o rematch contra o Boris Spassky em 92 e também o suposto match Bob Fischer e Nigel Short jogado no ICC, tá bom? Nós vamos ter isso mais pra frente. Mas agora a gente segue e o campeão mundial declarado então pela FIDE foi o Anatoly Karpov. Foi ele quem venceu o torneio de candidatos de 1975 e teria então o direito a disputar contra Bob Fischer pelo título mundial, né? E aqui a gente tem uma partida então para mostrar um pouco, para começar aí a mostrar para vocês o estilo do Karpov. A gente tem uma partida desse torneio de candidatos, tá bom? Do Karpov contra o Viktor Korchnoi. Bom, Viktor Korchnoi, só para vocês saberem, ele foi 4 vezes campeão soviético, jogou por 10 vezes o torneio de candidatos, disputou por 2 vezes o campeonato mundial de xadrez. Então, vocês imaginam, né? E vamos dar uma olhada nessa partida então, e ao final do partido eu vou comentar aí um pouco sobre o Karpov. Vamos lá, o Karpov aqui abre com E4, temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Viktor Korchnoi. Cavalo em F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui G6. Indo para a variante do dragão aí, a siciliana dragão com G6, né? Esse formato aqui que dizem ser um formato de dragão. E agora bispo E3 foi jogado aqui pelo Karpov. Ele, com essa variante do bispo E3, muito provavelmente vai para aquela formação, né, com F3, dama D2 e grande roque. É uma formação contra aí a variante do dragão, bastante comum. Bispo G7 foi jogado, F3, portanto, solidificando aqui em E4 e preparando um possível G4. Cavalo C6 foi jogado, dama D2, roque, e aqui, ao invés de dar o grande roque, primeiro com bispo C4, desenvolvendo aí o bispo nessa excelente diagonal. Bispo D7 foi jogado e agora o Karpov não perde um tempo dando o grande roque aqui e vai imediatamente para H4. Torre C8, fazendo um raio-x aqui no bispo de C4. O bispo volta para segurança, bispo B3, cavalo E5 e provavelmente mirando aqui a casa de C4. E agora sim, grande roque. O Karpov prepara a outra torre para entrar no jogo. Cavalo C4, atacando aqui a dama e o bispo, praticamente forçando aí a captura. Bispo toma C4, torre toma C4. E agora, gente, o que jogar? Essa posição é muito interessante, porque essa aqui é uma aula para quem joga contra a variante do dragão, né? E para quem joga a variante do dragão também é importante ver essa partida aqui para tomar cuidado, né? Em algum momento aqui tem que jogar diferente do que foi jogado nessa partida. Aqui, gente, bom, claro, as brancas vão querer atacar na ala do rei, né? E as pretas vão atacar na ala da dama. E aqui o Karpov mostra pra gente como jogar uma posição dessa. Roques de lados opostos requerem muita agressividade, né? Você não pode jogar muito passivo aqui, muito calmo, fazer um lance aqui como rei B3, por exemplo. Aqui as pretas igualam tudo já com um lance como H5, tá? Então o Karpov não perde esse tempo e ele vai imediatamente com o lance H5. Legal, né? E aqui, qual que é a ideia, né? O lance jogado foi cavalo toma em H5 e agora G4 e o cavalo volta para F6. Por que o Karpov fez isso, né? Ele entregou um peão para abrir aqui essa coluna H, aonde ele vai realmente buscar bastante atividade. Além disso, ele conseguiu jogar G4 com um tempo, né? O cavalo voltou, então ele ganhou alguns tempos na posição e abriu a coluna H pelo preço de um peão, tá? Então, muito interessante aqui a estratégia do Karpov. E aqui ele continua com o cavalo de D em E2, colocando uma proteção aqui extra em C3 antes de partir para o ataque na ala do rei, porque muitas vezes esse cavalo aqui em C3 é alvo de sacrifício de torre, tá? Então é muito importante você deixar aqui a casa de C3 muito bem protegida, né? O tema da Siciliana Dragão é colocar esse bispo nessa diagonal e realmente partir para uns ataques, sacrifício, dama em A5 e ataques com checkmate, tá? Então aqui o Karpov, conhecedor, claro, disso tudo, joga cavalo de D em E2. Dama em A5 e agora imediatamente aqui com bispo em H6. O Karpov mais uma vez não perde tempo com um lance como rei B1, seria muito passivo e mostra pra gente que realmente roques de lados opostos, Siciliana Dragão tem que jogar
de forma bastante ativa. Bispo H6. Bispo também H6, dama também H6 e agora fica essa pressão aqui forte em H7, né? O cavalo meio que escravo aqui o tempo todo de defender. Olha como foi bom ter aberto aí a coluna H, né? Pro Karpov. A partida segue com torre de F em C8, além de dar um respiro aí pro rei no futuro, né? Uma possível casa de fuga no futuro, também mais uma vez colocando pressão aí na coluna C. E aqui o Karpov joga com o lance torre D3, um lance bastante preciso aqui jogado pelo Karpov, né? Se ele jogasse mais uma vez aqui um lance como rei B1, as pretas ficariam muito bem com um lance ativo aí como bispo E6, ameaçando alguns temas táticos aqui, fazendo um raio-x aqui em A2, enfim, fica uma posição perigosa, tá? Então torre D3 foi jogado aqui pelo Karpov, adicionando mais uma defesa aqui a esse ponto de C3. E agora torre aqui de 4 em C5. Por quê? Tava tudo pronto, né? Aqui tava tudo pronto para o Karpov jogar o lance G5, tá? Se ele tivesse jogado G5 aqui imediatamente, simplesmente cavalo H5, tá? E aí segura bem a posição. Mas ao jogar primeiro aqui com torre em D3 e depois de torre aqui de 4 em C5, agora sim o Karpov faz o lance G5. Olha que fantástico. E parece que não poderia jogar esse lance, né? Afinal de contas, aqui a torre e a dama estão segurando a casa de G5, né? Se jogar agora o cavalo H5, agora o lance cavalo aqui em F4 é muito forte, tá? Realmente muito forte, atacando aqui o cavalo de H5 e a gente vê a importância do lance torre D3, tá? Porque agora, depois de torre toma C3, por exemplo, B toma em C3, esse peão aqui, de certa forma, tem mais uma defesa aqui, tá? Que é a torre. Então, muito precisa aqui a continuação do Karpov. E o lance G5, que é um lance genial, né? O que o Karpov está fazendo com isso? Olha o entendimento do cara. Ele está praticamente forçando aqui a captura, né? Porque se o cavalo sair daí, vai cair em H7 com sequência de checkmate, tá? Se jogar cavalo em H5, a gente viu que tem a sequência com cavalo em F4. Então, gente, aqui praticamente forçou a capturar aqui em G5 e agora mais um lance perfeito aqui do Karpov, né? Um lance posicional, tático, enfim, um lance muito preciso aqui, que é o lance torre D5 atacando a dama e atacando aqui a torre de G5 duplamente, né? Praticamente forçando a ser capturado. E o bonito dessa posição é que o cavalo não pode capturar, mais uma vez teria o tema aí de dama toma em H7, né? O cavalo não estaria mais defendendo em H7 e aí com checkmate na sequência, tá? Então torre D5, um lance muito forte, o cavalo não pode capturar, a torre está ameaçada duplamente, praticamente forçando também torre toma D5. Torre toma D5, cavalo toma D5, e com isso, com essa manobra, o Karpov aí, ao preço de 2 peões já na posição, conseguiu colocar o cavalo dele em D5, ameaçando o cavalo de F6, que é o defensor de H7. Fantástico, né, gente? Rafael, mas por que ele jogou G5 antes de jogar, então? Por que não jogou torre D5 diretamente aqui, né? Joga já o torre D5 com a mesma ideia, né? O cavalo não pode tomar e tal. É que aqui você não tá forçando nenhuma sequência, tá? Aqui o Karpov poderia jogar de forma defensiva aqui, o Korchnoi poderia jogar de forma defensiva, voltando aqui a dama, tá? E segura bem a posição bem equilibrada. Então, ao jogar primeiro G5, o Karpov força essa sequência e consegue colocar o cavalo dele em D5, que era o objetivo dele. Totalmente diferente, né? Agora a partida segue com torre E8 e com isso o Korchnoi está se defendendo, né? Agora, se a gente pensar que vale a pena o Karpov capturar em F6 e depois capturar em H7, na verdade isso seria um engano, tá? Porque depois de cavalo toma, peão toma, dama toma em H7 e rei F8, não existe mais ataque para as brancas, uma posição completamente equilibrada, tá? As brancas não conseguem evoluir nesse ataque, tá? Então por isso que o Korchnoi jogou ali com torre E8. Tá? Depois de cavalo toma D5, torre E8. E tá tudo bem aqui pro Korchnoi. Tá bem defendido, né? Só que aqui o Karpov, claro, continua de forma bastante agressiva aqui com o cavalo de E em F4. O Korchnoi quer trocar peça, joga aqui com o bispo em C6, ameaçando realmente capturar e começar a trocar peça. Afinal de contas, ele já tá aí com 2 peões a mais. E agora um dos lances mais bonitos, assim, dessa época aqui do Karpov, né? Ele estava começando a ser descoberto, né? E eu não falei no começo do vídeo, essa aqui é uma partida da final do torneio de candidatos, tá bom? Anatoly Karpov contra o Korchnoi. Para mim é uma das partidas mais bonitas aí do torneio de candidatos de 75
E esse lance do Karpov é sensacional, né? O que jogar aqui. E até se você quiser dar pause aí, começar a dar uma meditada aí nessa posição, é muito legal, tá? Não é uma posição fácil de você achar o lance aí mais preciso, o melhor lance, assim como todas as partidas do Karpov são lances muito difíceis de serem encontrados, tá? E aqui, gente, se você pensou aqui, vamos lá, no lance cavalo toma em F6 para defender, eliminar o defensor de H7, aqui as pretas podem jogar E toma em F6, tá? E aí, dama toma em H7, mais uma vez, não teria muito sucesso, tá? Essa posição aqui tá até ligeiramente melhor aí para as negras, tá? A dama tá atacada, a dama tá numa boa casa, né? O rei tá super tranquilo aí. Então, não teria problema nenhum em jogar essa posição, tá? Para as pretas. Mas, se você por acaso pensou numa sequência com cavalo em H5, você tá no caminho certo, mas ainda não daria certo. Porque depois de cavalo H5, as pretas teriam um recurso de defesa aqui, que seria o lance dama G5, chefe. Qual que é a ideia, tá, gente? Só para entender. Aqui não dá para capturar de peão. Torre G1, o rei não tem para onde ir, ia ter que cobrir com a dama, né? Ia ficar muito bom aqui para as brancas, tá? Então, essa seria a ideia do cavalo em H5, mas e já também ameaçando dama G7 checkmate, tá? Então, explicando aí a posição. Mas aqui, então, as pretas teriam o recurso dama G5, forçando aí a troca de damas, né? E aí, depois de dama toma, peão toma, cavalo F6 cheque, rei G7, cavalo toma E8, bispo toma E8. A gente tem uma posição equilibrada, uma torre aí por um bispo e 2 peões, tá? Um final muito provavelmente equilibrado aí, tendendo ao empate. Tá? Então, por isso que depois de bispo C6, não é fácil você encontrar, né? Se você encontrou a ideia de cavalo F6 para tomar em dama H7 na sequência, a gente já viu que não leva a nada. Se você encontrou cavalo toma F6 seguido de cavalo H5, parabéns, sua ideia já foi mais sofisticada, mas ainda também não leva a nada. A ideia é ainda um pouco mais sofisticada e o lance jogado aqui pelo Karpov foi o bonito lance E5. E com isso, a ideia dele, gente, olha que sensacional. Se o peão captura agora em E5, não foi o lance jogado, a diferença é que agora depois de cavalo toma em F6 e toma em F6, cavalo H5, a mesmíssima ideia, a dama não tem mais dama G5 e aqui acabou. Aqui acabou. As brancas têm checkmate de maneira forçada, né? Estão ameaçando aqui em G7 e se capturar o cavalo, aí sim, é sequência também aqui de checkmate, tá? Então vocês viram a diferença, a sutileza, né? Ao jogar aqui, ó, o lance E5, o Karpov está provocando a captura do peão que vai bloquear a dama na quinta horizontal. É fantástico ou não é, pessoal? Demais, né? Mas aqui o Korchnoi não é obrigado a capturar o peão e ele continua diferente. Ele continua aqui com bispo toma em D5. E agora o Karpov, claro, calculou tudo isso, continua da forma mais precisa. E toma em F6 e agora ameaçando dama G7 checkmate, forçando aqui a captura do peão. E toma em F6 seguiu na partida. E depois de dama toma em H7, tudo forçado. Rei F8, dama H8 cheque. Aqui o Korchnoi abandonou a partida. Gente, essa partida pra mim é um grande hit combo, né? Que começa ali com o peão ali em H5, tá? Praticamente os lances foram forçados, assim, desde lá. É um excelente hit combo aqui do Karpov. Por que abandonou aqui, gente? Bom, o rei só tem E7, e aí depois de cavalo toma em D5 com cheque, a dama toma em D5, torre E1 com cheque, e aí fazendo um espeto aqui, né? Um raio-x aqui na torre de 8. Aí é muito material, né? O rei aqui não tem problema nenhum, né? A torre vai ficar defendida, pode tomar depois de dama. Isso se não tiver sequência de checkmate, tá? Então, aqui por isso que depois de dama H8 aqui o Korchnoi abandonou a partida, né? Mas olha que fantástico. Vamos voltar ali no hit combo, ó, só para ver mais uma vez aqui a bonita sequência aqui depois de H5, ó. Abriu a coluna H, avançou, voltou ali, defendeu o C3. Jogou de forma precisa, foi com toda a iniciativa para cima, escravizou o cavalo, né? Defendeu a importante casa de C3 antes de partir para o ataque. E agora o bonito G5, fazendo aqui o hit combo com torre D5, forçando a captura, forçando praticamente todos os lances. E agora a sequência com E5, né? Muito bonito realmente. Depois de bispo toma, peão toma. E aí, uma sequência depois de dama H8 aqui, o Korchnoi abandonou. Legal, né, gente? Esse aqui é o Karpov. Eu tô começando a mostrar ele para vocês, né? Para vocês começarem a entender o estilo aí do Karpov. O Karpov, ele mesmo uma vez pediram para ele definir um pouco o estilo dele e tudo mais. Ele falou: olha, gente, eu vou tentar resumir.
Se eu me encontrar numa posição, numa partida de xadrez, numa posição aonde exista uma combinação, uma variante com uma combinação maravilhosa, com táticas e sacrifícios que levam a caminhos obscuros, incertos, aonde eu possa tentar colocar uma iniciativa e a coisa não fique tão clara, ou do outro lado eu tiver uma posição extremamente racional, aonde eu possa simplificar a posição e partir para um final onde eu tenha chances microscópicas de vencer, eu escolho a segunda alternativa, né? Então esse é o Karpov, tá? Ele com isso ele é muito parecido com o estilo de Capablanca, tá? Ele tenta levar ali sempre a pequenas e minúsculas vantagens que somadas vão dar vitória. Ele é famoso por vencer partidas de bispos de cores opostos tranquilamente, que são finais tidos como empatados, né? Finais praticamente iguais, com o mesmo material, ele consegue fazer a proeza de vencer, né? Muitas vezes. E é bonito ver como ele vai simplificando realmente na partida. Cada troca que ele faz, se ele ganhar 0.1, 0.2% aí, 10%, 20% de um peão, vamos falar assim, ao longo do tempo essas pequenas vantagens vão se somando e no final é questão de um tempinho a mais e ele vence, sabe? É assim o Karpov. É incrível, é incrível. Nós vamos ver mais partidas aí do Karpov. É uma beleza diferente, né? Uma beleza diferente de um Paul Morphy, de um Mikhail Tal, né, do próprio Kasparov. São belezas bem diferentes, mas para quem gosta de um jogo posicional, para quem gosta de Capablanca, para quem gosta das sutilezas, para quem gosta do longo prazo, né, aí realmente vai gostar muito do Karpov. Não é obrigado a gostar, tá bom, gente? Tem gente que não gosta mesmo, e não tem certo e errado no xadrez. O bonito é isso, né? Eu gosto mais de jogador agressivo, eu gosto mais do Mikhail Tal, tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado com isso. Não existe um estilo melhor do que o outro, existe a preferência de cada um, tá? E o meu papel aqui não é defender nenhum estilo nem outro, é simplesmente mostrar esses campeões do mundo aí e os seus estilos para todos vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado então pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!